paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta videoaula, estaremos fazendo comentário do livro do profeta Amós, capítulos 7, 8 e 9. Gostaria, antes de estar fazendo o comentário, estar indicando para você uma obra teológica muito boa. Quero lhe indicar Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editada por Stanley Horton, da editora CPAD. Uma obra robusta que me ajudou muito nos estudos teológicos e com certeza vai lhe ajudar também. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e sempre que postarmos um novo vídeo de estudo bíblico doutrinário, você estará sendo notificado. E abaixo também a nossa descrição do e-mail, para você estar colocando dúvidas sobre este ou outros assuntos. Passemos então para a análise do livro de Amós, capítulos 7, 8 e 9. Uma análise que com toda certeza ela é contemporânea. Nós vemos nestes 3 capítulos que aquilo que o profeta denuncia também tem acontecido com muita frequência em nossos dias. Em momento algum, Amós deixa a premissa do papel do profeta, que é não somente falar das coisas futuras, mas, sobretudo, denunciar os pecados presentes. E Amós, ele faz isso com muita competência. Não se envolve em uma dialética, não se envolve em apenas estar trazendo contundências, estar trazendo polêmicas, mas é objetivo em suas palavras. No capítulo de número 7, versículo de número 1, diz o texto: O Senhor Deus assim me fez ver. Primeiro, Amós ele tem a visão de uma invasão de gafanhotos como julgamento do juízo de Deus sobre Israel. Esta invasão de gafanhotos traria fome e grande desolação sobre a nação. A ausência de rendas para o lavrador. Sem dúvida, fome e desemprego é um dos maiores flagelos que uma pessoa pode sentir. E aqui nós vemos tanto a fome como a ausência de renda do trabalhador. Após a destruição da praga, há um diálogo do profeta com Deus. Perdoa, rogo-te. E a resposta de Deus é que a tragédia ela poderia ser evitada. Continuando, o segundo e mais severo julgamento, o fogo consumidor. O fogo, ele é um dos símbolos da ira de Deus. E neste fogo consumidor, no versículo de número 4, fala que até mesmo o grande abismo, que era um reservatório subterrâneo, seria atingido. Não teria como Israel estar sendo poupado ou estar tentando arrumar meios para não ser atingidos. Quando o julgamento vem de Deus, não há como evitá-lo. Não há como estar mitigando o sofrimento. Portanto, temos que ao máximo evitar sermos alvo da taça da ira de Deus. E isto nós podemos fazer através de uma vida piedosa. Versículos 10 a 17, há o conflito entre Amós e Amazias. Amazias era o sacerdote de Betel. Também Amazias é conhecido como o sacerdote do bezerro de ouro, pois em Betel é onde havia um dos 2 bezerros de ouro. E hoje ainda temos muitos Amazias espalhados, muitos Amazias querendo entrar, ou até mesmo já entraram no arraial de Deus. Entraram com suas teologias deletérias, entraram com a teologia liberal, estão tentando a cada dia mais fazer estragos com a teologia da prosperidade, com a confissão positiva, com a teologia do coaching. Quantos Amazias estão tentando solapar, estão tentando, com suas teologias nefandas, destruir o povo de Deus.
E a única forma de evitá-los é conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo a sã doutrina, conhecendo os ditames que o Senhor tem para a sua igreja. De outra maneira, seremos alvos fáceis destes amazias que perduram até os dias de hoje. No capítulo de número 8, há então o cesto de frutas maduras. Novamente a pergunta: o que vês, Amós? O cesto significa uma nação pronta e madura para o julgamento. As visões de Amós foram ao longo de um ano. Os gafanhotos na primavera, o fogo no verão e agora no outono, os frutos que já estão prontos para o julgamento de Deus. Versículos 4 a 14. Pecado e julgamento. A opressão dos pobres através dos gananciosos. E até nos dias de hoje, nós temos visto como os gananciosos, eles querem cada vez mais ganhar. Não importa que pessoas sejam prejudicadas, não importa que trabalhadores sejam enganados, mas eles querem ganhar, ganhar e ganhar cada dia mais. Versículos 4 e 5 fala que esta opressão queria tirar até mesmo o descanso tão apreciado pelos trabalhadores, o descanso da lua nova e o descanso dos sábados. Nos dias atuais, quantos trabalhadores são também roubados, enganados, tudo para que os poderosos continuem a exercer o seu juízo opressor sobre as pessoas. Os ricos queriam disponibilizar esse descanso para lucrarem mais. Os ricos ficariam mais ricos e os pobres mais pobres. No versículo 6, diz o texto da seguinte maneira: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Infelizmente, quando lemos também a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 3, temos a seguinte palavra: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Amados irmãos, este texto bíblico continua uma realidade em nossas vidas. Muitos olham para a população como apenas uma forma de terem lucro, como apenas uma forma de conseguirem auferir ganhos, não importa de que forma, mas temos um Deus que diante dele todas as coisas serão julgadas. Temos um Deus que diante dele todas as coisas passarão pelo seu escrutínio, e ao passarem pelo escrutínio de Deus, de maneira nenhuma o errado será certo, de maneira nenhuma o que prevaleceu de maneira fraudulenta sairá impune do escrutínio do nosso Deus. Deus, ele se indigna contra as mortes, e a natureza compartilha também da indignação de Deus. Terremoto e escuridão fazem parte deste julgamento, deste juízo do Senhor. E o juízo de Deus, ele vai se tornando mais intenso. Versículos 11 a 14. Vem agora a fome, vem agora a sede. E o mais terrível, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Triste e desesperadora fome, maior do que a fome física, é a ausência da palavra de Deus. Maior do que a sede de água, é não poder beber da água da vida. Versículo 12 diz: e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Triste vaticínio dado pelo profeta.
triste mensagem profética em que as pessoas correrão de um lado para o outro, mas não encontrarão a palavra do Senhor. Sabemos que ao adentrar a 70ª semana de Daniel, muitos também, ao saber que a noiva do Cordeiro foi arrebatada, correrão também, mas em vão. Estarão procurando o arrebatamento, mas este já terá acontecido. Nosso cuidado espiritual, ele tem que ser redobrado, tem que ser a cada dia mais cuidado, como o maior tesouro que nós temos. Capítulo derradeiro, capítulo de número 9, o julgamento inexorável. É inexorável porque vem de Deus. Inexorável porque não há como desviar o julgamento do Senhor. Versículo de número 1 diz: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: Fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Quando lemos livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 1, nós vemos que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Aqui o Senhor está em pé, demonstrando que não há como fugir deste julgamento. Versículo 2, o julgamento inexorável de Deus. Ouça, ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Versículo 3, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os pisará. Não há como se desviar de Deus. Não há como se esconder do nosso Senhor. Versículo 7, outra tragédia para a nação que foi escolhida para ser sacerdotal. Amós agora ele nivela por baixo a segurança carnal de Israel por ser povo escolhido. Ouçamos: Não me sois vós filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não os fiz subir a Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Aquela nação que era para ser sacerdotal foi nivelada por baixo. Não podemos ter este nivelamento de nossa vida por baixo, mas devemos entender que somos servos do Deus Altíssimo, que somos embaixadores do reino dos céus, que somos aqueles comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E não podemos conceber em nossa vida nada que seja menos do que servos do Deus Altíssimo. Isto não é arrogância, isto não é prepotência, mas é não nos deixarmos nivelar por baixo, não nos deixarmos decair da posição que Deus nos chamou. Todas as profecias estão se cumprindo cabalmente. Por isso, devemos ter em alerta máximo a nossa vida espiritual. Terminando, versículos 14 e 15. A promessa de restauração de Israel, evidenciando a aliança eterna de Deus com Davi. Há o julgamento, mas há a proposta de Deus para termos a nossa aliança renovada e restaurada. Agora não adianta querer falar de avivamento sem oração, querer falar de avivamento sem o conhecimento bíblico, falar de avivamento sem união entre os irmãos, falar de avivamento sem projeto missionário, falar de avivamento sem evangelismo. O avivamento, principalmente, ele está em uma vida de oração e vida de conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus para não nos deixarmos seduzir pelo pecado e nem de maneira nenhuma
deixarmos o profano invadir o lugar do santo, deixar o profano seduzir o nosso padrão de santidade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e não se esqueça de fazer a sua inscrição neste canal.